Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Supply Talks. Estamos aqui direto hoje do nosso Fórum de Compras 2022, casa cheia, lotada. Estamos em mais um Supply Talks direto do evento. E o convidado de hoje, que acabou de palestrar, por sinal, é um cara que conhece muito de compras num grupo, uma marca reconhecida por muita gente, muitos consumidores. Thiago, muito obrigado, do Grupo Boticário. Pode se apresentar, um prazer tê-lo aqui. Muita gente certamente consome muita coisa, como eu, dos seus produtos no dia a dia. Boa, Alex. Obrigado, cara. Grande prazer. Fico muito feliz de ver a sua empolgação. Fico muito feliz de estar aqui, podendo conversar com todos, né? Sempre um prazer a gente dividir e aprender, né? Eu sou o Thiago Martinello, trabalho no Grupo Boticário, né? Hoje eu sou diretor de compras, da parte de compras de diretos. Então, eu cuido de toda a parte ali de compra dos insumos para perfumaria, né? Então as fragrâncias, as matérias-primas. Ou seja, se eventualmente algum perfume não estiver cheirando alguma coisa correta, você pode ser o culpado que comprou a essência errada. Com certeza. Mas isso não acontece, nunca acontecerá, nunca acontecerá. Mas é muito legal estar aqui e a gente poder bater esse papo, né? E eu acho que tem acontecido muitas coisas legais dentro do Grupo Boticário. Muitas coisas transformacionais dentro de suprimentos do Grupo Boticário. A gente vem numa jornada muito grande, né, falando do nosso grande propósito, que é também transformar a vida das pessoas, né, dentro do Grupo Boticário. E a gente tem transformado a nossa área de suprimentos para ser uma área de suprimentos do futuro e muito conectado aí com o nosso consumidor, conectado com as nossas essências dentro do grupo, né? Perfeito. E principalmente tentando agregar valor aí para nossa querida empresa, né? Muito bom. Então vamos direto ao ponto, que você já falou, já fez a abertura. Na visão Thiago/Boticário, o que é suprimentos do futuro na tua visão? Nossa, essa foi a palestra que acabei de ministrar ali. E é uma pergunta bastante difícil, né? O que é um suprimentos do futuro? Eu coloquei alguns tópicos lá, né? Eu acho que assim, a gente fazer melhores resultados, a gente ter um time mais engajado, mais pessoas, né, engajadas na empresa e nos propósitos da empresa. A gente, claro, quando a gente olha para alguns indicadores de processo, melhorar nossos indicadores de processo, então, melhorar o custo, né, nosso custo de comprar, nosso custo de servir, mas sempre olhando o nosso consumidor. Acho que isso que é importante. Se a gente fizer tudo isso e no final do dia nosso consumidor não está vendo valor, não está vendo valor nos nossos produtos, nos nossos serviços, na nossa marca, isso não vale de nada. Então, o que eu quero te falar? A gente está numa área que é uma área de beleza, né, uma indústria de cosméticos, a gente trabalha com beleza. Então, antes de eu falar de custos, eu preciso muito mais falar de valor. E valor para o meu cliente, para o meu consumidor, é inovação, é um benefício que eu trago que só eu tenho. Tem um perfume que ele gosta muito, tem uma maquiagem que traz algum efeito, tem um shampoo que ajuda a gente a crescer cabelo, né, e coisas assim por diante. Então, eu tenho que falar muito mais de valor do que somente falar de custo. Por isso que a gente fala muito de ISG, né? Então, toda a parte de sustentabilidade, de pessoas, de ambiental, de inovação, dentro de suprimentos. Então, acho que isso que é o suprimentos do futuro. Cara, achei brilhante tua resposta aqui. Eu vou separar em duas partes tua resposta aqui, tá? A primeira parte da sua resposta, você falou sobre pessoas, né? Falou sobre processos. E quando eu olho pessoas e processos, na verdade, eu vou te provocar aqui, obviamente, eu vou falar que isso não é o suprimentos do futuro. Na verdade, isso deveria sempre ter existido. E ali eu acho que não mudou nada, porque a gente sempre teve que ter bons processos, sempre teve que ter né, cuidar bem das pessoas. É uma essência natural, uma empresa feita de pessoas. Talvez o que a gente tenha, e aí minha provocação da primeira parte da sua resposta, seja crescer a maturidade, não tanto o futuro, né? Lógico que eu estou te provocando aqui, né? Acho que tem que crescer a maturidade do processo, crescer a maturidade das pessoas. Mas sempre tivemos, né, a necessidade. Já a segunda parte, aí eu acho que caiu bem no tema de futuro. E eu vou falar o termo do mercado agora, certo? Que a gente tem outro braço. O que você falou nada mais é do que Customer Centricity, que é a estratégia atual de Customer Centricity.
Eu vou resgatar bem rápido, senão eu vou ficar aqui 1 hora falando de estratégia corporativa, mas basicamente eu vou fazer 3 grandes blocos, 4 grandes blocos. Lá atrás, a estratégia corporativa, durante muito tempo, a época de ISO, era ter um produto de qualidade. Quem tinha ISO vendia bem e tinha uma competitividade alta. Passou-se a fase do ISO, fomos para a fase do Porter, 5 forças de Porter, que quem está posicionado bem num setor na concorrência, melhor que o concorrente, tem uma rentabilidade maior. Entrou a fase do Oceano Azul, que é um Porter com releitura, na minha visão, tá? Entrou o Oceano Azul, que fala, tem que ter uma curva de valor boa e uma curva de custo boa. E a gente entrou numa outra fase, que é Customer Centricity. A gente descobriu agora que o grande foco competitivo das empresas é que, se você tiver um Customer Centricity, centricidade no cliente, a tua empresa vai performar melhor que as outras, independente de concorrência, independente do setor, independente da qualidade. Porque é óbvio, para você centrar no cliente, a qualidade é inerente. Né? Só que o curioso é que o Customer Centricity, ele já invadiu, digamos assim, bem a cabeça do pessoal de marketing e vendas. Mas apenas agora que está invadindo positivamente com essa palavra a área de supply e a área de compras. E isso eu achei sensacional na tua resposta. Por que isso? O comprador do futuro é focado em Customer Centricity. Perfeito, Alex. Eu não quis falar de falar de Customer Centricity, mas você falou muito bem. Parabéns, eu acho que está super conectado com tudo que a gente vê de mais moderno, né? E você colocou bem, assim, eu dei um exemplo lá que, assim, se eu estou em suprimentos e eu olhar a minha meta às vezes é bater custo, né? Então, quanto mais eu reduzir custo, melhor. Mas espera aí, e se eu começar a reduzir tanto custo a ponto de eu não entregar meu produto e o meu consumidor na ponta não ter o produto? Valeu a pena? Não valeu a pena. Eu não estou com o olhar de consumidor, estou com o olhar de suprimentos. Então é exatamente isso que está mudando e para nós já mudou. Isso já faz tempo. Perfeito. Mas não sei se todas as empresas mudaram. Não. Então, eu te respondo. Não. O benchmark é não. As empresas não mudaram ainda. Estão longe disso ainda. Imagina, eu venho há muitos anos, já faz uns 5, 6 anos, que eu venho usando uma expressão, né, que eu discuti junto com o Ricardo Porto, que hoje ele é presidente da Nexa, da Votorantim Metais, que eu falo que o saving é o câncer da área de compras, né? Eu criei essa frasezinha junto com ele para ser provocativo. Porque na hora que eu falo saving é o câncer da área de compras, a galera olha e fala, não, como assim? Você tá louco? E a minha frase, para provocar, obviamente, ele tem como drive central falar o seguinte: se você tem o saving como a única meta central da tua empresa, e o saving é calculado por qual fórmula? Tem algumas, eu vou citar umas básicas. Eu faço 3 cotações e se eu conseguir um valor menor do que as 3 cotações, eu tenho saving. Ou é em cima do baseline do ano passado. Qualquer fórmula dessa te remete a você pegar fornecedores que possam te fornecer por um preço menor, só que tem zero inovação. Só que tem zero valor para o cliente. E só que tem zero te entregue depois, né? Geração de receita. Isso até, você está corretíssimo, as pessoas até já superaram. Falou, puta, eu não vou deixar de entregar, né? Mas você está correto. Mas o curioso é que não se mede geração de receita. Na área de compras, não mede geração de receita. Cara, de compras, o que eu tenho a ver com geração de receita? Tem a ver porque se você criar um fornecedor que vai inovar olhando o cliente, parte da venda que você fez nesse ano na tua empresa é graças à tua inovação. E precisa ser capitalizado na tua meta. Só que você tem que ter essa meta. Enquanto você só tiver o saving, você entra num ciclo de nunca querer inovar, de nunca querer um negócio novo, de nunca querer uma inovação. Porque o saving é contra a inovação. Alex, parece que você trabalha dentro do Grupo Boticário. Nós estamos muito alinhados, cara. E eu acabei de dar esse exemplo de geração de valor. Acho que a área de suprimentos, ela tem que gerar valor e não só gerar saving. Você tem total razão. Eu dei um exemplo ali, que no começo da pandemia, a gente tem um processo que a gente desafia os nossos parceiros a trazerem inovação, trazerem conceitos, trazerem novas fórmulas, novas fragrâncias, novos frascos de vidros e assim por diante. E a gente trouxe, quando começou a pandemia, a gente tinha agendado um desses challenge com um fornecedor nosso, e aí a gente não podia mais fazer presencial. E foi o primeiro que a gente fez online. E todo mundo queria cancelar, porque não vamos fazer, porque como é que vai ser online? A gente não, vamos manter. E foi ali que surgiu toda a linha Cuide-se Bem Babalu.
que é um grande sucesso de venda, que trouxe milhões a mais de receita incremental para a empresa e que foi dentro de um processo que suprimentos puxa, que suprimentos desafia. Então é exatamente sobre isso que a gente está falando, tá? E aí só queria pegar um gancho que você falou de pessoas, que eu acho que você colocou muito bem, sua provocação faz sentido. Não mudou nada, as pessoas são o mais importante, mas o que mudou? O perfil. O que a gente espera das pessoas. É isso, tá? Então, esse é o ponto, tá, Alex? Assim, tentando te ajudar a responder, eu não tenho todas as respostas, acho que só tentando trazer uma linha de raciocínio, mas assim, antigamente a gente falava lá de hard skills, né? Ah, o cara tem que saber de Excel, matemática financeira, saber de cadeia de abastecimento. Não é mais isso. Você aprende, inclusive até dentro da empresa. Depois veio soft skills, né? Pô, a pessoa tem que ser empática, tem que, né, saber se colocar no lugar do outro, etc. E hoje a gente fala de power skills, tá? Que é um próximo passo, que é muita gente falar de um pensamento, um mindset elástico. Você nunca vai, por mais que seja um cara super experiente em compras ou qualquer área, você não vai ter todas as respostas. Você tem que saber aprender, você tem que saber errar, você tem que saber buscar, aprender rápido, porque todo dia é um problema diferente. Então, as soft skills e a hard skills vão te ajudar nisso, mas não são elas mais que vão fazer a diferença. Então, é sobre isso que a gente está falando, tá? De power skills. Tem outras também, tá? Mas eu só dei um exemplo para tentar te tangibilizar. Por que a gente volta a falar de pessoas? Porque o perfil do comprador, o perfil da área de compras está mudando. E é esse o recado que a gente tem que passar. Não, você matou também, concordo 100% com você. Aí acho que a chave o perfil está mudando, as skills estão mudando, né? Não dá mais para ficar só em uma e outra. E a velocidade é tão grande que se você não tiver uma capacidade de aprendizagem, não vai funcionar. Então, por exemplo, eu criei um conceito novo, né, que eu estou montando palestra para falar sobre o assunto, que eu criei uma competência, eu inventei, né, modéstia à parte, inventar uma competência nova. Eu estou chamando de aprendizagem dinâmica. O que é esse conceito que eu criei de aprendizagem dinâmica? Para mim, a competência do futuro é a competência atual. Aprendizagem, você falou. Né? Tem que ter aprendizagem. As pessoas têm que ter uma capacidade de aprender e reaprender o tempo todo. Em inglês é o learnability, né? Learnability, habilidade de aprendizagem. De onde vem essa palavra dinâmica? Eu, no meu mestrado, eu estudei um negócio chamado capacidades dinâmicas, que é uma estratégia corporativa, onde a empresa que tem maior vantagem competitiva, ela tem uma capacidade de inovação constante de acordo com o mercado. Não adianta inovar por inovar, tem que inovar com leitura de mercado. Então, quem consegue ter uma capacidade dinâmica eu consigo ter um processo rotineiro de inovação conectado com o mercado. E aí eu trouxe isso para a lógica de aprendizagem dinâmica. Para mim, quem é a pessoa profissional do futuro? O cara com aprendizagem dinâmica, que tem uma capacidade de reaprendizagem de qualquer skill de acordo com o que o mercado necessita no tempo. Porque você não vai conseguir ficar parado com as skills que você tinha no passado. Então, eu acho que você matou. E para o comprador, com a onda do 4.0, não tem outra forma que não seja reaprender tudo de novo. Não tem outra forma de fazer. Não tem jeito. Perfeito. Concordo super contigo. E pegando o gancho dos processos, né? E você acho que também já citou um pouquinho. Hoje, cada vez mais, a gente vai deixar as coisas mais rápidas, mais ágeis dentro da empresa e com o uso de tecnologias. Então, você precisa aprender sobre tecnologia, sim, mas como usar as tecnologias para agregar valor no seu setor, agregar valor no seu negócio. Essas coisas não podem estar desvinculadas. O que eu quero dizer? Não adianta você ter um dashboard super legal, tem um monte de informação lá, se você não sabe o que vai fazer com aquela informação. Isso. Se você não tem uma estratégia, eu coloquei muito esse ponto, tá? Você tem que ter uma estratégia para saber usar aquilo. E não ter simplesmente um monte de informação e não usar. Então, essas coisas fazem parte também da evolução da área de suprimentos. Perfeito. Tá? Então, lá, as áreas de suprimentos, muitas palestras que estão sendo colocadas que estão falando disso. Como a gente vem evoluindo, as empresas têm investido, e eu creio que cada vez mais isso vai ser o futuro, principalmente quando a gente tiver uma cadeia integrada, que aí você manja muito disso, né? Eu sei que você, acho que quiser dar uma palhinha para nós, super legal, mas assim, quando eu souber o que está acontecendo na ponta, conseguir retroalimentar toda a minha cadeia com informações end-to-end. Né? No meu caso, por exemplo, eu tenho loja. Então já tem uma coisa que está mais próxima. Exato. Né? Que é mais difícil, por exemplo, do que da venda direta. Eu tenho intermediários ali, né? Tem um representante, tem alguém que está usando o meu produto final,
mas eu não estou com o CNPJ dele cadastrado no meu sistema. É isso aí. Você isso entendeu? Aí, isso aí. É mais complexo. Mas eu acho que tem um grande caminho a trilhar aí e que vai fazer evoluir as áreas de supply chain e de compras cada vez mais. Perfeito. Você sabe que também você falou sobre essa questão de usar a informação, né? Eu concordo plenamente, é fundamental. Mas eu há muito tempo eu faço uma provocação, que eu gosto de provocar, você já percebeu? Eu faço uma provocação muito forte sobre o conceito, por exemplo, de Big Data, né? E eu, só para chocar muita gente, como eu gosto de chocar, eu falo Big Data não serve para nada, né? Big Data é uma balela. Aí a galera olha para mim e fala, você tá louco? Como assim? Você é um cara de dados, tal. Como é que Big Data não é? Eu falei, cara, é simples. Com as poucas informações que nós temos e lemos como seres humanos hoje, a gente já trabalha mal. A gente não consegue tomar decisão e fazer com o que a gente tem pouco. Quando a gente entra no Big Data, eu falei, você acha que realmente a gente tinha que tomar alguma decisão? Se a gente com meia dúzia já não usa bem, você imagina com 100 mil? Eu não tenho nem capacidade de processar. Aí a galera fica olhando para mim, não, mas você é contra o Big Data? Eu falei, não, eu sou totalmente a favor. O que eu acho é que finalmente o Big Data vai ter uso por causa da inteligência artificial. Porque quem vai fazer a leitura do Big Data, com uso para extrair coisa acionável, vai ser a inteligência artificial. Porque a gente não consegue, cara, processar. É um esforço muito grande nosso, né? Cara, porque se for para o ser humano, a gente tem que ter meia dúzia de indicador. Por isso que quando a gente vai fazer um OKR, um Balance Scorecard, não adianta ter 30, porque a gente não processa. Então, eu acho que essa separação é interessante, né, cara? Foca em poucas coisas, bem feito de análise, e vamos deixar a tecnologia para cuidar de grandes volumes de processamento para chegar. Então, quando a gente for fazer um Strategic Sourcing, cara, a gente vai analisar 5, 10 itens. Talvez, quando a gente conseguir fazer o Strategic Sourcing com inteligência artificial, ele analise 100 variáveis ao mesmo tempo. Vou inventar no teu caso. Pode ser que ele vai pegar o preço da matéria-prima, cara, da Coreia, que vai para a China, que vem do navio e chega para você. E hoje você não consegue analisar tudo, mas o algoritmo analisa 100 dados de mercado e vai te dar o momento certo de compra, por exemplo. Né? Assim, Alex, eu acho que esse tema é muito legal assim, de discutir. E você está falando num nível que é um nível astronômico. É um nível que acho que a maioria das empresas não está. Sabe, de você conseguir ter informações, ter dados e que uma inteligência artificial consiga processar. Acho que é o futuro, sem dúvida. Mas eu acho que tem coisas menores que você tem que começar por elas. É isso aí. Sabe? Então eu vou te dar, talvez, 2 exemplos aqui que tento tangibilizar. Uma coisa que a gente está desenvolvendo, já está desenvolvido, a gente está ensinando. A gente tem um chatbot, que é um robô, que ele atende os nossos requisitantes internos. Então, o robozinho que está sendo treinado ainda, né? Ele é igual uma criança. Ele igual uma criança. Mas a pessoa que chega lá, eu não sei fazer uma requisição de compra. Ué, fala com a Lori. A Lori está aqui para te ensinar. E ela vai lá e faz a requisição de compra junto com a pessoa. Sabe? Então, coisas assim que acho que no dia a dia a tecnologia vai ajudar a gente. E eu dei um outro exemplo ali que parece coisa besta. Mas se você não tiver as informações confiáveis, você vai ter uma base de dados que vai te fazer tomar decisões erradas. E você fala, não, Thiago, isso não acontece. Acontece. Eu dei um exemplo. Quando eu entrei na área, eu peguei uma carteira e eu tenho uma formação bastante técnica, né? Cuidar de pesquisa e desenvolvimento, trabalhei em academia, em universidade, né? Fiz mestrado também, então eu tenho um background muito de produto. E quando eu analisei a carteira, tinha uma classificação equivocada de um monte de coisas. E eu comecei a questionar aquilo. Falei, pessoal, peraí, vocês estão fazendo toda a estratégia em cima dessa informação. Assim? Vamos ver de onde veio essa informação? Aí, como eu enxergar a informação, eram cadastros antigos do SAP e que nunca foram revisitados. E eu fazia uma estratégia em cima de uma visão equivocada. Então, só de eu fazer uma atualização da minha base de dados, eu já tenho uma visão melhor, posso fazer uma estratégia adequada porque eu preciso naquela carteira. Então, acho que são etapas que a gente vai evoluir. Sabe? Mas eu concordo contigo. No futuro vai ter alguém que vai fazer... Futuro. Todo o processamento disso? Sim. Mas hoje tem coisas... Talvez assim, se eu tivesse uma inteligência artificial para me ajudar a monitorar os cost drivers de tudo que eu compro, cara, já ia ser fantástico.
Imagina quanta decisão de compra eu poderia ter, Nossa, quanta nossa, mas antecipação, você quanta matou, postergação. Você pega, por né? exemplo, a camisa. Não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, né? A gente pegou o Proud to be a Buyer, né? E eu coloquei um monte de sigla aqui, né? E coloquei aqui, ó, TCO, Cost Breakdown, KPI, MDM, né? De todas as siglas que estão na camiseta, muita gente olhou e falou, mas o que é MDM? Não é? Aí eu falei, cara, MDM é justamente o que você tinha que ter muito bem, né? Que é o Master Data Management, que é a sua base de dados que você acabou de falar. Falei, cara, coloquei na camiseta, porque sem MDM, você não tem uma base de dados saneada, você não consegue fazer nada, porque você não tem a base inteira, né? Boa. Então, gostei dessa camiseta. Onde eu compro? Hã? Eu quero uma, hein? Cara, você não pegou a sua? Não peguei. Pior que acabou, mas a gente vai fazer mais. Acabou, a gente vai fazer mais. Gostei da camiseta. Então a sacada é que sem saneamento da base, sem a base estar concreta, não dá para fazer nada. Aqui a gente tem, por exemplo, no fórum, tem 2 parceiros nossos que estão aqui, não tem nenhum para citar o nome, né? A CH Master Data e a Astren, são 2 que estão aqui com a gente, que trabalham somente para trabalho de cadastro e saneamento de base de dados. E aí o curioso, Thiago, é que eu, durante muito tempo, vendo a realidade das empresas, sei que o trabalho de sanear a base de dados, né, ele é muito difícil e não acaba, né? E todo mundo fica procrastinando as coisas porque fala, eu até faria, mas como minha base de dados não está saneada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ter indicador, não consigo... Porque a base de dados está suja, meu CNH está sujo, não sei. Aí eu fiquei durante muito tempo falando, pessoal, é assim mesmo, contrata CH, contrata as trem e vai pro jogo. Até eu descobri um negócio simples, cara, que eu acabei de falar. A inteligência artificial hoje, junto com esses parceiros, ela pode agir na sua base de dados. Olha que coisa louca. Você coloca uma inteligência artificial que ela saneia sozinha a sua base e que ela corrige equívocos da sua base no uso. Você não precisa ter, de repente, você tem sujeira no banco, você faz uma segunda camada de aplicativo aqui que ele te normalize a grupa para você usar no seu spend analysis, por exemplo. Sacou? E a galera não faz o uso, fica ainda na época de reclamar da base de dados e com isso procrastina e não faz nada. Mas hoje a gente tem solução para a base de dados. Ou você trabalhar com a sua equipe, ou parceiro, ou tecnologia. Fato é que a gente precisa dar esse avanço, né? Fato é que a gente precisa avançar. Acho super legal. Acho que assim, nós temos investido muito em tecnologia dentro do grupo, e porque a gente fala de ser um ecossistema. Perfeito. Dentro de ecossistema, a parte de tecnologia é muito importante. Mas conhecer esse tipo de ferramenta que você citou e aplicar, acho que é super importante. Eu, sinceramente, não sou um cara de tecnologia, não conheço todas, mas a gente tem uma área especialista nisso, eu vou levar as suas dicas para lá também, para ver se a gente já está usando. Mas gostei da provocação. E não perca isso. Não perca. Não perca isso. Provocar é uma power skill. É uma power skill muito importante, porque você traz para outra pessoa uma visão que nem sempre ela pode ter oportunidade de ter. E a provocação, ela ajuda a gente nisso. Então, muito bom conversar contigo e sempre provoque. Isso é importante. Eu também gosto de provocar, tá? Mas continue, que eu acho que isso que muda as pessoas, muda as empresas. Muito bom. Thiago, muito, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi incrível, acho que deu vários insights. Se a gente tiver que fazer um fechamento, é isso. Pense no power skills das pessoas do futuro, pense na tecnologia e nos processos, e também no customer centricity, geração de valor para o cliente. É aí que anda compras do futuro, com certeza. Muito obrigado pelo bate-papo. Pessoal, se vocês gostaram do nosso Supply Talks aqui, compartilhem. Estamos no Spotify, Deezer, Google, Podcasts, YouTube. Dá um like, compartilha, sininho, manda para todo mundo. Beleza? Direto do fórum. Até o próximo Supply Talks. Abraço, galera!